Minha gente, um abraço. Estamos começando mais um programa na Arena Compansa. Apoio Cultural, Unifagog, Projeto Seja a Luz, Arena Offbeat e Nove Esportes. Olha, quando o assunto é educação, quem tem feito gol de placa e colocado a Zona da Mata Mineira e o estado de Minas Gerais no cenário nacional é o Unifagog. Gente, hoje nós estamos recebendo aqui um dos grandes ícones do esporte de Viçosa, uma das grandes referências, com uma longa estrada, um currículo invejável e muita história para contar, né? Vamos bater um papo com o Zé Pedro, né? Esse grande atleta, essa fera do nosso esporte, um guerreiro, um batalhador, né? Pela sua modalidade. Zé Pedro, prazer muito grande recebê-lo aqui no programa, na Arena Compansa, e já te digo de antemão, que não seja a vez única, né? Nós queremos estar sempre em contato com você. Tudo bem, meu irmão? Ah, tudo bem, tudo bem. Obrigado pelo convite aí. Já não é a primeira vez que a gente fala, né? Assim, das vezes anteriores lá na rádio, né? Montanhesa. Sim, sim. E é sempre bom a gente estar presente, né? E falar sobre os projetos da gente, né? Sobre a ideia de levar o esporte, que o meu esporte, que é o BMX, né? Da bike. E é legal a gente poder vir e falar um pouco sobre o que a gente tem em mente para poder fazer. Ô, Zé Pedro, nós vamos falar, logicamente, do esporte, dessa modalidade interessante, vamos falar do evento bacana que você vai organizar também, está organizando já, né? Mas eu queria falar um pouquinho de você, como é que foi seu início, como é que surgiu esse interesse por essa modalidade no país do futebol? Como é que foi isso para você, o seu início? Foi interessante você citar no país do futebol, porque o que aconteceu comigo foi justamente eu sempre fui uma pessoa muito dedicada. Tudo que eu tentei fazer, eu sempre tentei fazer com muita vontade. Então, jogar futebol com muita vontade, então eu entrava meio duro na galera, entendeu? Tipo assim, eu tentava ir na bola de qualquer jeito, tomar a bola. Então, eu acabava Você era meio Júnior Baiano. meio Edmundo, meio, entendeu? E aí o pessoal fazia aquele time de fora que eles falavam, e eu ficava no time de fora sempre. Eles escolhiam todo mundo e eu sempre era o último a escolher. Às vezes eles nem me escolhiam as outras pessoas e eu ficava de fora de novo. Eu comecei a achar que eu não me dava bem para esportes coletivos, entendeu? Eu acabei é, tendo interesse, porque né, peguei uma bicicletinha e comecei a andar, e ser criança, né, ver bicicleta. Meu pai me ensinou a andar de bicicleta, né, ele ia me empurrando, ele me largava. Quando ele me largava, eu ia andando do lado dele. Quando ele falava que tinha me largado, eu pegava e caía pro lado. Meu pai chegou a falar assim, você, desse jeito você não vai aprender a andar de bicicleta nunca. Olha só. E foi engraçado porque eu quis mostrar para ele que, né, que eu ia aprender a andar de bicicleta, sim. Só que do meu jeito. Eu sempre fui de querer fazer as coisas meio do meu jeito, assim. Às vezes eu acabo fazendo muitas coisas sozinho não por opção. É difícil você achar ajuda para fazer qualquer coisa que seja, mas por eu ser muito caprichoso e querer fazer as coisas muito certas, e às vezes a ajuda acaba embolando o meio de campo e você não conseguindo fazer do jeito que você gostaria de estar fazendo, né? Então, eu sempre fui uma pessoa meio sozinho para fazer. Então, já comecei, né, no esporte, querendo um esporte individual por não conseguir estar junto ali no coletivo e ser uma pessoa que sei lá, os outros batem na gente no futebol, né? Tem muitas coisas assim que me fez querer desistir do futebol, mas o principal fato foi de eu ser meio durão mesmo assim, e eu não ser escolhido nunca, né? Então eu escolhi o esporte individual para praticar. Teve um esporte que não te escolheu e você escolheu um outro esporte e foi aceito, né? Acabei escolhendo um outro esporte.
Fala um pouquinho da sua trajetória, ô Zé Pedro. Muitos títulos, qual foi o momento mais importante? Assim, eu sei que se for nomear aqui, citar os títulos que você conquistou, nós vamos gastar o programa inteiro. Mas qual foi o grande momento do Zé Pedro? Olha, desde do princípio, assim, sabe, que eu ganhei minha primeira bicicletinha, assim, uma Caloi Cross, em 1980, quando eu tinha 9 anos de idade. Mas eu já tinha ganhado uma outra bicicletinha pequena, Monarch Mirim, só que aí depois dessa bicicleta eu ganhei uma Caloi Cross, né, em 1980. Então eu conto que eu comecei a andar de BMX, né, de Caloi Cross, desde 1980. Então, é, eu comecei a pular as rampas que ninguém tinha coragem de pular. Eu era sempre o cobaia, sabe? Sou mais corajoso que os outros. De uma certa forma, eu sempre fui meio diferenciado nesse lado. Assim, sempre tive muita coragem e muita disposição para poder me jogar ali naquelas rampinhas, naquelas coisas, que os moleques não tinham coragem, eu ia na frente, eu ia sempre primeiro. E eu acabei participando de um bicicross que teve em 1983 aqui no Colégio de Viçosa, feito pelo Tonico lá da feitura, o tio Gerson. Não sei se você lembra do tio Gerson, né? Sim. Ele que fez também esse bicicross. Veio o pessoal de Belo Horizonte e tudo, e trouxeram as bicicletinhas incrementadas, extra light, né? Aquelas bicicletinhas de alumínio e tudo. A gente nunca tinha visto aquilo. E aquilo, de uma certa forma, me causou uma paixão, assim. E eu já pulava as rampas, tudo, mas apareceu um bicicross para correr. E tiveram 3 categorias, assim, ó, 3 baterias, né, na minha categoria. Eu ganhei na minha categoria, o Ricardo Garcia, né, ganhou na categoria dele, e o Frederico Pessoa, lá de Belo Horizonte, ganhou na categoria dele. Aí teve uma briga, ia até a final, né? Assim, teve uma briga e eles brigaram e saiu até tiro com o pessoal de Belo Que Horizonte. Eles isso, queriam cara. brigar com o pessoal de Belo Horizonte. E infelizmente teve essa briga e não acabou a final do campeonato. Então acabou que na primeira competição eu fiquei em primeiro, né? Tipo assim, mais 2 ficaram em primeiro também. Então eu acabei gostando dessa situação de ter já vencido ali. E aí depois comecei a praticar o esporte e construir as pistas onde que eu ia praticar. Eles me chamavam para construir pistas, às vezes eu viajava para a cidade, ficava 2, 3 meses na cidade, é, dentro da família dos outros e tudo. Tipo assim, foi até quando eu desenvolvi a minha habilidade de trabalhar de servente de pedreiro e aí fui aprendendo a mexer com coisa de pedreiro. E isso contribuiu para que depois, né, na história, mais um pouco para frente, eu fosse construir minha pista lá. Então eu fiz muitos eventos, muitos campeonatos assim em outros estados, no Espírito Santo, Bahia, em vários lugares. Fiz show de moto na Bahia também. Mas a minha trajetória começou assim, né? Primeiro no bicicross, né? Competindo e construindo pistas aí para ir afora. Depois eu fui, em 1995, a gente fez uma rampa de metalon e madeirite, coloquei na beira da lagoa e aprendi a virar o salto mortal para trás e para frente. Aí eu fui o primeiro brasileiro que fez o salto mortal para frente com bicicleta, segundo do mundo, em uma rampa que chama Spiner, assim, então fui o primeiro do mundo a fazer esse salto mortal para frente, e numa competição oficial, que foi o X Games, em 2004. Mas isso já foi um pouco adiantado assim, na história. Depois que eu aprendi a virar o salto mortal, já em 1995, eu montei uma equipe de show de bicicleta e moto. Também fazia manobra com moto também. Em década de 90, em 1990, eu fui para Bahia e eu fiz show para a Grale. Durante 1 ano e 2 meses eu morei na Bahia fazendo show para a Grale lá. Fizemos show pela região sul da Bahia toda lá, muitas cidades. E aí depois voltando, né, para Viçosa, daí eu continuei com o bicicross até 95. 95 construí essa rampa, aprendi a virar o mortal e aí eu mudei de modalidade.
Eu competi até em 96, ainda competi o bicicross ainda, mas eu ia no bicicross para poder fazer uma rampinha lá e virar esse salto mortal, para mostrar para a galera. Então eu comecei a me interessar mais pelo freestyle do que do BMX Race. Race é como se fosse um motocross, só que de bicicleta, né? Que tem aquelas rampinhas de terra e tudo Sim. assim, com a pistazinha, com o trajeto. Aí eu larguei o race, que eu ganhava tudo que eu ia competir no race, eu nunca perdia. Quando eu ia competir, o pessoal falava assim: "Ih, Zé Pedro veio pro campeonato, vamos disputar o segundo, que o primeiro já era meu mesmo." Ninguém ganhava de mim, não. Nessa modalidade, ela é objetiva, né? Então, quem largou e chegou em primeiro, tá em primeiro mesmo. Hoje, no freestyle, é diferente, é subjetivo. Então, o juiz julga a nota e, e ele dá a nota de acordo com o que ele acha que do seu empenho, se foi bom ou ruim. Então, é subjetivo, você não tem uma objetividade para saber se você ganhou ou não. Mas depois que aprendi o mortal para frente, eu me tornei uma pessoa conhecida, porque no Brasil eu era o único que fazia esse salto mortal. E eu fiquei durante 9 anos, desde 1995 até o ano de 2004, quando eu fui participar do X Games, que apareceu um brasileiro que fez esse salto mortal para frente também. Aí foi, acho que o Mike Moura e o Daniel Dandan conseguiram fazer em 2004. Então, durante 9 anos, qualquer lugar que eu ia, que eu falasse assim: eu que faço o salto mortal para frente, eles já falavam assim: você que é o mineiro, porque só um mineiro, uma pessoa de Minas Gerais, que já tinha feito o mortal em todo o Brasil. Então, se eu falasse que eu fazia o mortal para frente, eles já associavam a ideia de que era mineiro. Por isso que hoje né, tenho lá o Instagram, tudo é Zé Pedro Mineiro. É o mineiro do front flip, do mortal para frente. Legal, cara. Olha, nós estamos chegando aqui ao final do nosso primeiro bloco, né? Nós vamos fazer uma pequena pausa, vamos voltar para falar desse evento aí, cara. Né? Vamos detalhar aí o que o Zé Pedro, gente, tá aprontando pra gente aí. Vem coisa boa aí. Olha, o apoio cultural é da Unifagog, Projeto Seja Luz, Arena Offbeat e Nove Esportes. E tem mais, o Unifagog tem um único curso de medicina de Minas Gerais entre públicos e particulares com conceito máximo do CPC e do MEC. É o 5º no ranking do Brasil. Já pensou em estudar numa instituição que está na elite nacional do ensino superior? Inscreva-se no vestibular online em unifagoc.edu.br. Nós vamos fazer uma pequena pausa e voltamos já, batendo um papo com o nosso Zé Pedro, cheio de história para contar, e ele vai falar desse evento bacana que ele está organizando aí, e do espaço lá que, né, é bacana e pode ser desenvolvidos outros projetos por lá também. Instante só, nós já voltamos. Muito bem, gente, estamos de volta com o programa Na Arena com Pança, apoio cultural, Unifagoc, Projeto Seja Luz, Arena Offbeat e Nove Esportes. Hoje nós estamos tendo a honra de ter a visita aqui no nosso programa do Zé Pedro, né? Falando de esporte, falando de organizações e falando um pouco da sua história também. Zé Pedro, vamos falar desse evento do BMX Freestyle. Tá certo a pronúncia? Ficou... Isso, é isso mesmo? Isso mesmo. Então, irá acontecer no dia 20 de julho. Como é que é isso? Conta pra gente. O que vai ser esse evento? Então, esse evento, a finalidade desse evento agora, dessa vez, foi eu fazer uma pintura, uma reforma da pista. Você possui uma pista eu tenho uma particular. pista particular, né, desse ano.
E eu já fiz 19 campeonatos nessa pista. Eu fazia para comemorar meu aniversário todo ano. Então lá eu já fiz 2 campeonatos de skate e 19 campeonatos de BMX freestyle. E era um campeonato bem esperado pela turma que pratica o esporte, porque já há tempos atrás, antes do esporte se tornar olímpico, né, era muito pouco campeonato que tinha. Então, por eu fazer um anual todo ano, então meu campeonato era muito esperado e vinha gente do Brasil inteiro competindo nesse campeonato. Mas esse agora, eu mudei para a roça e aí eu fiquei uns anos sem fazer o campeonato lá. E eu tenho uma despesa grande, sabe, assim, para pagar IPTU, né, água, luz e tudo do terreno lá, e o terreno no bairro de Ramos, tudo é bem valorizado lá. Então eu tenho um pouco de dificuldade para poder, na hora do IPTU, pagar lá. Então todo ano eu já fazia esse campeonato com um pouco de intenção em fazer lá, gerar um dinheiro para poder se pagar, né, o espaço. Porque ficaria difícil eu, sem organizar um evento assim, poder pagar o IPTU né, e as despesas que tem lá. Então, eu resolvi pintar a pista, porque o Anselmo, né, o nosso Diretor de do esporte? diretor de esportes, juntamente com o Rafael Gustavo, né, que foram lá com a ideia de alugar o meu espaço lá para a prefeitura, para a realização de escolinhas, né, de skate, de bike, e alguns projetos com relação a atividades urbanas, né, assim, hip hop, grafite, disputa de rima, yoga, algumas coisas que combinam com o espaço lá também, que não seja só voltado para bike e para o skate também. Então, eu para poder já fomentar o esporte e voltar com o evento novamente, em busca de um incentivo para que as pessoas que vão futuramente frequentar essa escolinha possam ver o que é o esporte, né, acontecendo, para despertar o interesse dessas pessoas de querer também fazer escolinha e voltar a praticar o esporte. Se não tiver um campeonato, né, a prefeitura, no caso, ela deveria se envolver mais e organizar um campeonato, fazer isso. Por quê? Porque é através do incentivo de onde tem um campeonato é que aparece a vontade da pessoa praticar. Por exemplo, ano que vem eu vou participar. Então aí ela começa a treinar, fazer uma escolinha e tudo, desenvolver no esporte para poder começar a disputar, né? Tipo, se não há nenhum campeonato, nenhum evento, né, não há nenhum incentivo, né? Então a minha ideia é estar sempre promovendo um campeonato para poder incentivar a turma. Qual que é a expectativa de participação? São atletas da região? De onde vêm esses atletas? Olha, vem atletas, na verdade, de grande parte do Brasil. Eu já recebi atletas aí de vários estados do Brasil e da região aqui. Então, eu estou esperando novamente aí virem atletas de várias regiões aí do Brasil. É que de 2018 para cá, o esporte se tornou olímpico, né? E de 2018 para cá, eu fui 3 vezes vice-campeão brasileiro, fui bicampeão brasileiro também, 2 vezes campeão brasileiro, e fui 2 vezes campeão goiano, uma vez em terceiro e uma vez em primeiro também no Campeonato Paranaense, de 2018 para cá. Eu tô com hoje 54 anos, eu participo na categoria do brasileiro, de uma categoria que chama Grandmaster, que é de 40 anos para cima, e eu já tô com 54. Assim, eu ainda ganho nessa categoria, mas tá ficando complicado, porque a cada ano eu fico mais velho e uma pessoa mais nova entra, né, até 40 anos. Né? Um que tem 39 ano que vem vai participar junto comigo. E está ficando difícil porque a idade está se prolongando muito além dos 40, né? Eu já tenho 14 anos a mais. Então, e não acha quem tenha a minha idade que pratique e faça as manobras que eu ainda faço ainda. Eu não perdi nada do meu desenvolvimento,
por incrível que pareça, eu ainda estou ganhando ainda estou evoluindo ainda. E não tem a sua faixa etária? Não, na minha faixa etária é raro encontrar um atleta que esteja praticando e da forma como eu pratico, né? Porque eu ando com manobras de nível profissional e as pessoas que andam com a minha idade já andam com manobras mais de nível amador, tipo... Ô Zé Pedro, esse programa, via internet, redes sociais, enfim, ele vai para o mundo inteiro. Quem quer participar, quem quiser participar desse campeonato, no dia 20 de julho, o que tem que fazer? Olha, eu ainda não consegui fazer o evento e fazer com inscrição online, não. Sim, Os meus eventos, a pessoa chega e escreve no dia da no competição dia. mesmo. É só chegar, né, vir, né, para cá e a gente tem um alojamento lá na pista, porque eu tenho 4 moradas lá na pista. E eu uso essas moradas para poder hospedar a galera, né? Então, quem vem tem que trazer um colchãozinho, né? Um travesseiro, alguma coisa assim, mas o espaço para poder hospedar a galera no alojamento sempre teve, lugar para tomar banho, tudo. Eu sempre recebi uma grande quantidade de gente lá em casa, lá, quando faço esse evento. Geralmente fazia para comemorar meu aniversário também. Meu aniversário é dia 12 de abril e todo ano, na data mais próxima do dia 12 de abril, que é o domingo mais próximo, né, do dia 12 de abril, sempre teve campeonato aqui na minha pista. Esse ano eu não consegui fazer em abril, agora eu mudei para a roça, estou cuidando de café, né, e tudo, então abril já começa a época de ter que roçar e tudo, preparar para fazer colheita, e só eu e minha esposa que colhemos, então a gente tem 10 mil pés de café lá, é uma quantidade boa, a gente trabalha muito, então eu tenho dividido muito tempo entre as minhas atividades lá na roça e as atividades aqui na rua. Fica difícil cuidar das duas coisas ao mesmo tempo, então eu tinha parado de fazer o campeonato. Mas eu resolvi voltar a fazer e vai voltar a ter todo ano, se Deus quiser. E até eu pus a área da minha pista lá para vender, mas o terreno lá é numa área nobre e é bem valorizado, né? Então é difícil conseguir vender lá. Então, até eu conseguir vender, eu vou tentar fazer as atividades voltarem lá na pista. E estou com a ideia de fazer o projeto das escolinhas de bicicleta e de skate lá também, da, na intenção, né, de fazer o local se manter. E tenho vendido o espaço propaganda, né, dos muros da pista para quem quiser e tiver interesse em estar divulgando lá na pista. Eu vendo o espaço propaganda da pista, pode pintar a logomarca lá e tudo, a gente combina uma anuidade. Eu tenho feito uma anuidade de R$ 1.000 para cada empresa que me apoia. Eu reverto esse dinheiro para pagar o IPTU, igual eu falei, as despesas com água, luz, né, e tudo. E esse dinheiro também me ajuda com as viagens para esses campeonatos que eu vou, que são o Campeonato Paranaense, o Campeonato Brasileiro, né, o Campeonato Goiano, que fizeram a categoria lá em Goiânia para eu participar, dos 50 para cima, só existe lá em Goiânia essa categoria, que fizeram para mim, e eles mandam para mim uma verba para pagar minhas passagens para eu poder ir lá tá representando essa categoria, que é Que a legal, categoria cara. sênior. Que prestígio, hein? É um Bacana prestígio demais, cara. muito grande. Nossa, eu fiquei muito prestigiado. Esses dias agora teve o Nitro Circus, né? E o locutor lá, o Paulo Charaba, que é a autoridade máxima do BMX Freestyle no Brasil, ele me convidou e me deu um convite VIP para assistir o Nitro Circus. Eu fiquei lisonjeado porque é o maior evento de esportes de ação do mundo e eu estava lá de VIP. E não Bacana, que é cara. porque você pode comprar a pulseira VIP, né, e tudo, mas lá eu não tinha comprado, né, lá eu tinha ganhado, então é diferente você ser VIP ou você comprar um VIP, né? No Exatamente. caso, eu estava lá de VIP, para mim fiquei lisonjeado com isso, foi para mim um privilégio muito grande poder estar lá e participar e ter esse reconhecimento aí dessa pessoa ilustre. Que legal. Zé Pedro, nós estamos chegando aqui ao final do nosso programa, na Arena com Pança.
Mas faz uma chamada aí para a moçada participar do evento lá dia 20, Então, cara. para o pessoal que está querendo ir no campeonato, a entrada é 1 quilo de alimento não perecível ou 1 litro de leite que a gente vai estar doando para o Lar dos Velhinhos como uma ação social. E convido todo mundo para estar lá, entendeu? Presentes, vão assistir um espetáculo bacana, que são atletas de uma modalidade, e o esporte, ele é um show, né, à parte, então vale a pena estar lá. E convido também os pais aí e as crianças aí que estão com interesse de participar da escolinha lá, para procurar a gente lá e a gente começar com esses projetos aí. Legal, cara. Estou muito feliz com a sua presença aqui. Eu que agradeço. Espero que você volte mais vezes, tá? Obrigado por ter aceito o nosso convite, que eu sei que você fez um corre tremendo para estar aqui. Mas obrigado, viu, Zé Pedro? E vou te convidar outras vezes, tá? Que isso, Pança, eu que agradeço, tá? Já agradeço, já há muitos anos atrás, e já tem essa experiência de a gente já estar falando sobre esporte. Nossa, uma gratidão muito grande ter esse reconhecimento e ter seu convite aqui para estar falando e convidando aí a galera para poder vir para o campeonato. Legal, gente. Estamos chegando ao final aqui do nosso Na Arena com Pança, apoio cultural Unifagog, projeto Seja Luz, Arena Offbeat e Nova Esportes. Obrigado pelo carinho, pela companhia e até a próxima.